E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Assim disse o Senhor: eu derramarei nos últimos dias meu Espírito. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Bíblia Sagrada. Irmão Humberto cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem na mão. És a vela da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para a senda contra o horror e a corrupção. És o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu, estás livro do Senhor,
pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz dos filhos seus, és a lança e a espada deste povo varonil. És do dedo brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus revelaste a nós a cruz. Que fala do poder do Salvador, que nos revelou Deus e nos revelou amor. És a voz do Redentor. Eu derramarei nos últimos dias do meu espírito, diz o Senhor. Só Deus pode derramar de seu próprio espírito. Isso quer dizer de si próprio, de si mesmo. Agora, ouvintes, nós temos no inglês e no português também um sentido duplo, significados duplo da palavra Deus. Um automóvel pode ser um Deus para a pessoa, um filho. O profeta dá o exemplo aqui, um piano, um instrumento, uma pessoa, um namorado, um marido, uma esposa, uma mulher, pode se tornar um Deus para outra. Um jogador de futebol, um artista de cinema, televisão e assim por diante. Agora, buscando o significado da palavra Elohim, então a coisa muda. Por quê? Vamos ver. Deus criou os céus e a terra no princípio. Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz no princípio Elohim. Agora, Elohim, no inglês, chamam de Deus,
como também na nossa língua, no português. Por isso a nossa Bíblia também diz, criou Deus. Agora, Deus não quer dizer propriamente Elohim. Nada poderia ser Deus, a palavra Deus. Você pode fazer, vamos repetir, de um ídolo, Deus. Você pode fazer de qualquer coisa um Deus para você. Mas isto não é assim na palavra Elohim. Esta palavra significa o que existe de si próprio. Não tem como você colocar um sentido duplo nesta palavra. Na palavra Deus você pode pôr, mas na palavra Elohim não pode. Começa que a palavra Deus significa objeto de adoração. A palavra Elohim significa o que existe de si próprio. Sendo a palavra Deus objeto de adoração, então você pode tomar qualquer alvo como Deus, como um objeto de adoração. Mas Elohim não. Essa é a grande diferença. Isso nos faz, quando falamos Deus criou, nós temos a consciência que não é nesse sentido vulgar, popular, generalizado da palavra Deus, mas sim aquele que existe por si mesmo, por si próprio. Ah, isso fica bonito. Então você guarda isso. A palavra Elohim significa aquele que sempre existiu. Deus pode significar qualquer coisa. Então aí nós vemos a diferença nas duas palavras. Uma, que é Deus, palavra, bem entendido, não estou falando de pessoa, objeto de adoração. Elohim, aquele que sempre existiu, aquele que existe de si próprio. Então, quando a palavra diz que ele se esvaziou, veja, ou derramou, nós pensamos assim, que ele vomitou. Esse é um estudo. Isso é buscando raízes, é o sentido etimológico das palavras. Agora, a palavra em inglês esvaziou ou derramou dele. Algo saiu dele que era diferente dele. Porém, a palavra kenos, no grego, não quer dizer que ele vomitou. Seu braço saiu, ou seu olho saiu, então ali está outra pessoa. Não. Ele mudou a si mesmo. Agora aqui está a grande diferença. Veja o que significa esta mensagem, o desvelar de Deus. Analisando pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que ela foi pregada, foi dada ao profeta, nós nunca teremos essas tonterias que surgem por aí. Aí está a coisa. Então,
ele mudou a si mesmo. O termo correto é esse mesmo, em outra máscara, em outra forma. Deus não quer dizer definitivamente que saiu dele um Deus, depois um outro Deus, para serem 3 deuses. Isso é paganismo. Tanto que esse Deus, no sentido de Eloí, é Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Que significa Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. O mesmo Deus. Essa é a trindade de Deus. Então, é muito bom caminhar no que é sólido, no que é correto, no que é verdadeiro, especialmente quando está se falando a pessoas, a almas. Porque pelo menos isto, meu caro pregador, pelo menos isto, ou disto, eu não serei acusado no dia de juízo. Foi estarrecedor aquela moça, que era professora de escola dominical lá nos Estados Unidos, quando moribunda, já partindo, ela chamou o seu pastor. E ela disse: você é um falso. Você está enganando as almas. Você está mandando o povo para o inferno, pastor. Eu zombei daquela menina lá da mensagem, que passava aqui com os seus cabelos longos, veste longa. Eu zombei e levei outros a zombarem por sua culpa. Eu rejeitei a mensagem por sua culpa. Estou indo para o inferno por sua culpa, pastor. Porque você me ensinou errado. Você é falso. Aquilo foi estarrecedor. Mas o mundo nem se mexe com isso. Será que todos os pastores tomaram isto como alerta lá nos Estados Unidos? Não. Continuaram e continuam do mesmo jeito. Para começar, eles têm convicções. Certo é isso. Agora, Deus não vomitou Deus. Deus não derramou Deus. Deus primeiro, Deus segundo, Deus terceiro. É Ele próprio. Porque o nosso Deus é Eloí. É o que existe de si próprio. E que pode estar em todas as partes, em quaisquer formas, ao mesmo tempo. Por isso é infinito. Sendo infinito, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Essa é a consciência que eu tenho do meu Deus. Sei que às vezes sou até indigno de falar isto. Mas eu estou falando uma coisa pela qual eu não serei condenado, a menos que seja no sentido que Paulo falou. Reduzo o meu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso significava que ele ensinava a verdade. A salvação, ele diz por que é salvação dos que creem. Não me envergonho do evangelho, o evangelho que ele anunciava, no poder de Deus. Porque ele é a salvação de todos que creem. Então nós somos simplesmente carteiros desse Paulo, carteiros desses mensageiros, carteiros deste profeta, entregando a sua correspondência através do rádio, pessoalmente, por todas as partes, todos os meios.
Então, veja agora como o profeta encaixa isso. Deus se derramando a si próprio no ser humano. Aí ele fala com a boca cheia: Cristo em você. Não é uma terceira pessoa em você. É o próprio Deus. Isso é que nos mostra Elohim. Foi com razão que Abraão, vendo 3 chegando ali, ele falou: meu Senhor. Porque o que ficou com ele para fazer a promessa era Elohim. Os outros 2 anjos foram cegar os sodomitas. O que Billy Graham tem feito e Oral Roberts, já encerrando o ministério deles, cegando os sodomitas. São anjos de Deus para isto. Mas o Elohim ficou aqui à parte com a noiva, que é Abraão, fazendo a promessa do filho, que significa a si próprio. O seu filho significa você. Saído de seus lombos. Esse que é o Filho de Deus. Saído de seus lombos. Por isso tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então você vê Cristo em você. Quão bonito, quão maravilhoso é pensar Deus derramando a si mesmo no ser humano, no crente, derramando-se. Veja que isso não é leite desnatado, não é conto de carunchinha para tomar o tempo do povo. Isso é as realidades do Deus infalível, derramando-se. E isso significa parte de seu drama. Nesse drama que ele muda em morfe. Ele muda de máscara em morfe. Deus e toda a sua plenitude. E quando ele completa esse ciclo com o seu povo nessa terra, ele derrama de si mesmo na plenitude da transformação, como fez com Abraão e Sara, para que então esses corpos possam ser arrebatados, subirem a encontrar a pessoa física de Jesus Cristo nas nuvens, a encontrar Elohim, a encontrar Deus nas nuvens, porque encontrou Deus aqui. Viveu Deus aqui. Deus viveu em você, aqui. Por isso se encontra lá. Pode deixar que Ele te guarda para aquela hora. É bom orar assim: livra-nos do mal desse dia e guarda-nos para a hora de sua aparição. Ele cuida disto. Esse é o resultado de sua alma. Para que ele fique satisfeito, completo em seu sacrifício, ele terá que levar esse corpo místico, que é chamado na Bíblia Sagrada de a noiva de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você está nisso. Saúde, fé, ânimo, coragem. Amém.